Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus ele possa continuar nos abençoando nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem a sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este Deus dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creram receberam perdão dos pecados pelo seu nome. O versículo 44 do capítulo 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos os quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Então esse texto bíblico aqui está narrando algo que acontece logo após Pedro, no capítulo 10, ter recebido de Deus um direcionamento. Que direcionamento era esse? É que ele deveria se chegar até a casa de um centurião da corte italiana, que as escrituras nos mostram que já era um prosélito, um convertido à chamada religião judaica. Mas a Bíblia nos diz que, da mesma maneira que Pedro recebe uma visão de Deus, e um direcionamento para que ele se dirigisse até a casa daquele centurião, o centurião de forma prévia também já tinha recebido uma visão. E ele manda chamar Pedro. E esse texto aqui está mostrando, narrando o momento em que Pedro, após ser recebido na casa do centurião, o que é que acontece? A Bíblia diz que Pedro começa a pregar. E é interessante que quando ele começa a pregar, no versículo 46 que a gente acabou de ler, porque a gente está dando continuidade àquela reflexão concernente à questão das chamadas manifestações, das experiências empíricas envolvendo os nossos sentidos, no que é concernente à questão do nosso relacionamento com Deus, quando eles ouvem a palavra, a Bíblia diz que qual é a reação daqueles que estavam juntamente com o centurião naquele momento? Eles começam a falar em línguas. Aí se a gente fosse fazer uma análise, da pregação de Pedro, a gente poderia dizer duas coisas a respeito dessa análise. A primeira qual é? Ela foi uma pregação cristocêntrica, ou seja, a pregação de Pedro, ela foi uma pregação centralizada em Jesus Cristo. Pedro falou de Jesus, mostrando que ele era o cumprimento das Escrituras, aqueles textos presentes no Velho Testamento. E outra coisa que a gente pode falar a respeito da pregação de Pedro é que foi uma pregação despretensiosa. Porque o interessante desse texto aqui é que conforme Pedro começa a pregar e ele está ministrando, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele se faz presente naquele momento. E aqueles que estavam presentes, juntamente com o centurião, começam a falar em línguas. Ou seja, houve ali o quê? A reação física deles naquele momento, no que é concernente à pregação, foi falar em línguas. Mas aí onde é que a gente está querendo chegar? É que a pregação de Pedro também foi uma pregação despretensiosa. Porque você não vai ver Pedro chegando na casa do centurião e dizendo: hoje eu vou aqui pregar e o poder de Deus vai cair. Não, ele pregou de maneira despretensiosa, ele não tinha intenção que aquilo acontecesse. É tanto que mais adiante ele fica abismado. Porque na visão da igreja que fazia parte do contexto judaico naquele momento, dos israelitas, eles achavam que somente os judeus é que podiam usufruir daquela presença do Espírito Santo. E quando eles veem alguém que não fazia parte da chamada comunidade judaica, da semente de Abraão recebendo o Espírito Santo, eles ficam abismados. Então o que é bacana aí? É porque nós podemos afirmar duas coisas a respeito da pregação de Pedro. Qual foi a primeira? É que foi uma pregação cristocêntrica, foi centralizada em Jesus. E a segunda é que foi uma pregação despretensiosa. Então o que tem a ver isso com a questão da manifestação, da chamada experiência empírica? É que nós cremos que quando a palavra ela é pregada,
a mensagem do evangelho é ministrada, o Espírito Santo automaticamente ele caminha pelo meio das pessoas, né? E dependendo da situação, podem acontecer as chamadas experiências empíricas. No caso aqui, houve uma reação. Qual foi? É que os da casa do centurião começaram a falar em línguas, né? E é bacana que no decorrer da história, você vai ver, a gente vai fazer mais uma vez uso do livro Heróis da Fé, porque esse livro aqui foi no que é concernente fatos históricos sendo narrados, foi o que mais mostra essa coisa de pessoas que ao ouvirem a palavra, automaticamente elas tiveram algum tipo de reação, né? A gente vai estar lendo alguma coisa a respeito do George Whitefield, a gente já tinha até falado nele, né? Aquele pregador inglês que nasceu no ano de 1714 e até o ano de 1770, George Whitefield. A gente vai estar lendo aqui, ó, a página 63. A página 63. Ó. Vamos começar a ler aqui do momento em que ele foi chamado para o ministério. À tarde, retirei-me, o George Whitefield falando. À tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância, durante 2 horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito: ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se me viu o coração, não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Aí mais adiante, algo que vai ser narrado concernente à pregação de George Whitefield, no dia que ele foi separado para o ministério. Olha, os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo. Durante sua separação para o ministério, no domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que de 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem daquela loucura antes de chegar o outro domingo. A página 63. Um momento aqui, né, onde você faz uma comparação muito interessante, conforme aqui um texto bíblico e um relato histórico sobre a respeito do ministério de George Whitefield, né? Um momento em que ele começou a pregar da mesma maneira que Pedro. Agora o texto aqui só não faz menção se as pessoas falaram em ministério, mas a Bíblia diz que as pessoas foram tomadas por um êxtase, né? 15 dos ouvintes, eles foram tomados por um tipo de loucura, ou seja, a palavra produziu neles um tipo de reação física. E no caso deles aqui foi comparado pelo narrador como um tipo de loucura, mostrando o quê? Que o mesmo Espírito Santo que atuou na vida de Pedro e da igreja primitiva, ele não ficou somente naqueles dias, né? No decorrer, no passar da história, ele continuou atuando. Livro Heróis da Fé, George Whitefield, página de número 63. E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.